Olá, bom dia, tudo bem? Está no ar o Jornal do Sul de Minas. Estamos ao vivo nesta quinta-feira, dia 7 de fevereiro de 2013. Seja bem-vindo à TV Poços. As suas participações, perguntas, opiniões são sempre bem-vindas. Queremos tê-las aqui conosco, enriquecendo esta edição. A nossa entrevistada é Silmara Molina. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Nós vamos falar a respeito da divulgação e também do combate às doenças sexualmente transmissíveis. A Silmara é a coordenadora do DST-AIDS aqui em Poços de Caldas. E também contamos nesta edição com a participação de Fábio Rimenschneider. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Bem-vindo, Fábio. Satisfação recebê-lo aqui novamente. Carol, tudo bem, jóia? Fábio? Bom dia. Tudo bem. Ótimo. Convidar o telespectador a participar de um debate. Temos aqui um psicólogo também para ajudar, que é o Fábio. A Silmara vai falar de um tema muito importante, ainda mais agora véspera do carnaval, das festividades, onde as pessoas acreditam que a liberação é geral. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e levar até você informações que muitas vezes a gente não sabe. Liga, participa, 3721-6955 e jornaldosudminas@hotmail.com é o endereço eletrônico do Messenger. O Fábio faz publicação no Facebook, você também pode perguntar pela rede social, é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Silmara, a Carol usou uma expressão aqui, a gente ainda não sabe algumas coisas. E realmente, porque apesar de todo esse tempo, essas décadas aí de informação a respeito de AIDS, por exemplo, uma das DSTs, as pessoas ainda têm dúvidas em relação a isso. As pessoas ainda têm dúvidas a respeito de contágio, de transmissão, de contato, enfim, de todo o procedimento, E você talvez possa nos explicar melhor isso. As pessoas realmente têm essas dúvidas e quais são as mais incidentes? Tem, a gente fica surpreso com a falta de informação. Por mais que seja divulgado, por mais que vocês da mídia promovam sempre a prevenção e deem as informações corretas, muita gente ainda prefere ignorar que as únicas maneiras de se contrair uma doença sexualmente transmissível é em relação sexual desprotegida e algumas delas através de contato com sangue contaminado. Mas as pessoas muitas das vezes criam, ainda existe assim um imaginário de que, se eu me sentar nessa cadeira onde as pessoas que têm AIDS já sentaram, eu vou me contaminar? Ou se eu usar um equipamento que alguém já usou, eu vou me contaminar? Então, o que a gente precisa é estar atento realmente ao que oferece risco. Então, se eu me sento em uma cadeira onde já sentou um portador de HIV, num vaso sanitário, se eu uso a mesma piscina no clube, ou se eu compartilho talher, nada disso é motivo de preocupação para a contaminação. E o mais interessante é que as pessoas se preocupam com tudo isso, mas não se preocupam efetivamente em usar preservativo na hora da relação sexual, que é onde elas acabam se contaminando. As pessoas lembram de não ter o contato pessoal, da piscina e tal, mas esquece na hora H. Isso. Me parece que tem uma questão muito de julgamento de valores. Estamos falando aqui de uma questão moralista até, Ou seja, você procura se cercar de cuidados em relação a hábitos que não trazem qualquer tipo de risco, uma piscina, mas no ato, na relação sexual, você não se cuida. Não parece que os preconceitos relacionados à AIDS persistem e ainda trazem graves problemas para a gente? É verdade. E eu fico pensando que tem muito a ver ainda com essa questão da sexualidade mal resolvida. Porque se as pessoas são bem resolvidas sexualmente, o que elas querem? Elas querem ter saúde até para que a vida sexual também seja saudável. Então, quando as pessoas não são bem resolvidas sexualmente, elas têm muito mais dificuldade em aproveitar o uso da prevenção nas suas relações sexuais. Acho que isso é um fator determinante para que as pessoas corram mais riscos. Então, se você tem segurança, se a sua parceria é uma parceria agradável, se a sua vida sexual é uma vida sexual ativa e saudável, você se sente muito mais à vontade
até para conversar com seu parceiro, com a sua parceira, em relação às medidas de proteção que vocês podem ter. Nesse sentido, o trabalho com DST-AIDS, da coordenação, ele também vislumbra uma formação, uma possibilidade de discutir a própria sexualidade, o que é sexualidade, o que é ter bem resolvida a sexualidade, seja homossexual, heterossexual, bissexual, seja qual for a sexualidade envolvida, a opção sexual envolvida. Existe um trabalho anterior, ou seja, existe um trabalho de prevenção no sentido de discutir-se a sexualidade para depois chegar efetivamente ao trabalho de DST-AIDS? Uma ótima pergunta, Fábio, verdade. Então, o que a gente procura fazer quando as pessoas procuram o serviço é uma avaliação de risco. Então, quais são os riscos que eu venho correndo durante a minha vida sexual e como é que eu posso enfrentar isso independente da obrigatoriedade do uso do preservativo. Acho que a gente também passa por isso, porque há algumas maneiras de se proteger fazendo uso saudável da sua sexualidade. Mas as pessoas, quando procuram o serviço nesse primeiro momento, elas não estão interessadas em parar para pensar e em fazer essa avaliação. Porque o que parece é que as pessoas custam a ter coragem de procurar o serviço para serem testadas. Então, eu vou lá, eu vou fazer um teste que pode me dar um resultado positivo para um vírus que pode me provocar uma doença para a qual não se tem cura. Esse é o grande drama da pessoa que procura aquele serviço. Então, nesse primeiro momento, é quase que praticamente impossível a gente conseguir um trabalho mais abrangente em relação à sexualidade. Agora, as pessoas que frequentam o serviço, seja porque já são portadoras de qualquer uma dessas doenças, ou porque encontraram lá um acolhimento e se sentem à vontade para discutir com a gente, tem esse espaço, que infelizmente é usado por pouca gente ainda. Ainda, né? Ainda. Então vamos falar de números. Era a minha próxima pergunta exatamente, porque eu também faço perguntas para mim mesmo no sentido, né, de estou trazendo agora a Silmara Molina para falar de DST aqui dentro do Jornal do Sul de Minas, quando podia ter uma maior incidência talvez nessa divulgação, nesse estímulo às pessoas buscarem esse tipo de atendimento, né, e de conhecimento. Mas estamos chamando próximo do Carnaval, porque associamos uma coisa a outra. Essa associação que nós temos, por exemplo, ela se traduz nos números, por exemplo, nas estatísticas de contágio. Nessa época do Carnaval, elas são aumentadas mesmo? Atualmente não, mas já tivemos uma incidência muito grande de pessoas que procuravam muito o serviço logo após o Carnaval. E um número razoável de pessoas que se contaminavam nessas épocas de festas ou de que o entendimento das pessoas é de que tudo está liberado, né? Parece-me que atualmente as pessoas já têm um pouco mais de preocupação, talvez até por essa questão de se falar um pouco mais, né? Você acabou de dizer, estamos trazendo a Silmara agora próximo ao Carnaval. Então, isso talvez já tenha trazido às pessoas um pouco mais de conscientização. É festa, nós vamos curtir essa festa sim, mas nós não precisamos transar tudo que nós temos que transar na vida nesses 4 dias, né? Não é assim. E então, nos últimos anos, a gente não tem uma incidência de número de casos pós-carnaval. O que muitas vezes ainda acontece é um aumento do número de crianças nascidas 9 meses após o carnaval. Isso ainda existe. Os filhos da pipoca, né? Fica lá na pipoca e tal. Silmara, deixa eu perguntar, a gente conversava no intervalo, eu achei muito interessante o que você me disse a respeito de AIDS. É comum as pessoas não procurarem
saber se tem, exatamente pelo fato de é melhor eu não saber do que eu ficar sabendo, né? E assim evitar o preconceito, que a gente sabe o quanto isso existe, e muitas pessoas que realmente não sabem que tem e só descobrem quando tem uma baixa de imunidade e vão se tratar? Isso é bastante frequente as pessoas serem notificadas para o serviço após alguma doença que as levem a ser hospitalizadas e que então acabam sendo diagnosticadas já no hospital. A gente chama isso de diagnóstico tardio e é um grande problema de saúde pública isso, porque as pessoas que não se sabem portadoras dificilmente vão se preocupar em não transmitir para o outro, porque eu não sei, eu acredito que estou gozando da minha saúde. Verdade. E eu não penso que estou transmitindo qualquer doença para outra pessoa. Além de que, numa situação dessa, muitas vezes fica praticamente impossível um resgate da saúde dessa pessoa. O ano passado nós perdemos 4 pessoas portadoras de HIV que foram identificadas com HIV já na hospitalização e que não tiveram tempo de fazer uso de medicação que pudesse dar a elas a oportunidade de uma sobrevida. Mas existem indícios, sinais de que a pessoa pode, de repente, desconfiar que ela tem alguma coisa mais grave? Sei que você precisa fazer um intervalo, Fábio, eu vou deixar essa pergunta então para o próximo bloco. Não, pode responder, já então, sei, vamos lá. Não estamos tão atrasados assim, então, eu só queria manter Então, sinais só vão aparecer alguns anos depois da infecção. E o que a gente pede é que as pessoas façam o teste. Todas as pessoas que já se expuseram a risco em algum momento da vida, então, todas aquelas que transaram sem camisinha nos últimos 30 anos, todas aquelas que receberam transfusão de sangue antes de 1993, todas aquelas que compartilharam agulha e seringa em algum momento da sua vida, são pessoas que se expuseram fatalmente a risco de contaminação e que deveriam fazer o teste. Legal. Então agora sim a gente vai para o intervalo comercial. Queremos a sua participação. Ligue 3721-6955. Aproveite esse momento, tire suas dúvidas, fale a respeito da sua opinião. Também temos a participação através do Messenger do MSN Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com, e ainda pela rede social, pelo Facebook. Eu estou fazendo a publicação agora, www.facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Você também pode participar pela rede social e basta curtir a nossa página. Nós vamos então ao intervalo e voltamos já já. Carnaval 2013. Em Poços de Caldas, as águas vão rolar com todos os ritmos: frevo, maracatu, roda de samba, forró, samba enredo, marchinhas. O carnaval mais completo da região, com desfile das escolas de samba e blocos caricatos. E mais, charanga dos artistas com o cordão da charanga, desfile de carros decorados e muita folia nas praças da cidade. Carnaval 2013, Poços de Caldas. Um carnaval para todos. Deixa as águas rolar, as águas vão rolar. Você rasteja pela internet ou realmente navega por ela? Desbrave o mundo das redes sociais, e-mails e trabalhos escolares com mais velocidade e qualidade de sinal. Aqui você fica preso pela satisfação e não por um longo contrato. Faça um teste e comprove. Pare de rastejar pela internet. Venha para a OutCenter e tenha banda larga de 1 mega por apenas R$ 39,90 por mês. OutCenter, a internet com planos ideais para você e sua empresa. Congratulations, Let's Go! Let's Go is part of my history. It helped to improve not only my English, but also my life, and I'm proud to be part of it. I am a surgeon, and Let's Go was very important for my professional qualification. Thank you, Let's Go. Congratulations. Let's Go Common Training. Reconhecimento por qualidade, seriedade e profissionalismo não se adquire em um ano, são 15 anos. Parabéns, Let's Go. Congratulations, Let's Go!
Tá querendo comprar um veículo, um imóvel ou até mesmo quitar suas dívidas? Credminas é a solução. Facilitamos todos os tipos de créditos para pessoas físicas e jurídicas, mesmo que estiverem negativados. Ligue agora para 0800 891 7067. Escuta essa! Pizza Catarino por R$ 23,90. A preferida da cidade, agora em promoção. Escolha entre mussarela e marguerita, por apenas R$ 23,90. Demais pizzas, R$ 29,80. Ligue 3722-4488 e peça a sua. Pizza Catarino. Uma ótima notícia acaba de ser construída. Engenharia Civil agora na Unifeob, uma das áreas mais requisitadas pelo mercado de trabalho. Vestibular especial para este novo curso, dia 17 de fevereiro, domingo, às 9 horas no Campus 2. Vagas limitadas. Inscrições abertas pelo 0800 1634 66. Informe-se também sobre vestibular agendado para outros cursos. Engenharia Civil agora é na Unifeob. Inscreva-se! Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco, sempre contando com a sua participação, com as suas perguntas. Nosso telefone 3721-6955, MSN Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com e no Facebook, www.facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Entre, curta a nossa página e participe. Durante a edição de ontem do Telefatos foi apresentada uma reportagem mostrando que na terça-feira houve uma chuva mais forte um pouco em Poços de Caldas. Não foi grande coisa, mas foi suficiente para inundar mais uma vez o Jardim Kennedy. Colocar as pessoas aí naquela situação realmente muito desconfortável, famílias em situação de risco, e o problema continua. Ainda não foi solucionado. Pedimos às autoridades atenção, principalmente quando é falado que vai resolver e ainda não foi resolvido. Vamos ver a reportagem. A chuva desta terça-feira à tarde provocou alagamento em vários pontos das avenidas Edmundo Cardilo e Alcoa, na zona sul da cidade. O trânsito ficou prejudicado, mas vários motoristas e motociclistas se arriscaram no meio da água. O caso mais grave foi no Jardim Kennedy 2. O córrego que passa nos fundos do bairro mais uma vez transbordou e invadiu várias casas. A água da chuva se misturou com esgoto, trazendo mau cheiro e uma preocupação a mais aos moradores. Quem teve a casa invadida pela água, no desespero teve que usar baldes e latas para tentar tirar a água da chuva. O problema é o esgoto que já está misturado, faz 20 dias que eu estou tentando resolver o negócio do esgoto, para eles limpar o rio para nós e não está tendo função, eles não limpam, e olha pra você ver o resultado disso. E além disso, desta vez, o volume de água foi intenso. E como é que a gente vai sair daqui para trabalhar e com essa situação que tá aí dentro? Não tem nem como, a gente não tem nem cabeça para fazer o que a gente está querendo fazer, né? Agora, alguma coisa, ele tem que tomar providência. Está cada dia piorando mais. E eles estão loteando tudo aqui em volta do Kennedy e tudo isso está cada dia complicando mais a vida dos moradores daqui. A gente foi passar também, não tem nem condição. E chega esse rio, esse que vem para fora, pega ali no esgoto e vem tudo para fora. E as crianças ainda ficam brincando isso aqui. O coordenador da Defesa Civil esteve ontem no Jardim Kennedy para dar apoio aos moradores. Ele reconhece que a situação do local é grave e de difícil solução. Nós estávamos sentados com a secretária de Planejamento, traçando alguns projetos para o Jardim Kennedy. Eu não posso garantir que nós vamos sanar o problema 100%, mas eu tenho certeza que muita coisa vai melhorar, porque nós estamos empenhados em resolver toda essa situação aí em prol da população. Em anos anteriores, a única solução apontada para algumas residências construídas na parte baixa do Jardim Kennedy foi a desapropriação das casas e a retirada dos moradores. Mas isso até hoje não deu totalmente certo. Existe já algumas desapropriações que foram feitas e nós estamos identificando essas pessoas, porque muitas vezes a gente desapropria, a pessoa não sai, continua. Então a gente quer fazer um trabalho de realmente desapropriar e desmanchar essa edificação. E nós estamos, juntamente com a Secretaria de Planejamento e Promoção Social, buscando a solução para realocar essas pessoas quando necessário.
Pois é, agora o problema continua, as pessoas continuam sofrendo lá com essa situação. E também é importante pedir aos moradores que tenham essa compreensão e busquem um bom entendimento com a prefeitura no sentido de realmente providenciar aí essa desapropriação, buscar outro local e tentar, né, uma forma mais tranquila de vida sem esse tipo de acontecimento. A gente sabe que após anos, décadas morando no mesmo local, é desconfortável para algumas pessoas essa mudança, mas é preciso para manter a saúde. A Carol tem aqui as manchetes dos jornais que falam, eu acredito que quase todas a respeito desse mesmo assunto. Infelizmente vem trazendo essa manchete dos alagamentos, especialmente no Kennedy. Então no Folha Popular está aí, alagamento no Kennedy atinge 26 casas, a manchete de hoje, quinta-feira, dia 7 de fevereiro. Está aqui, já no Jornal da Cidade, vem a mesma manchete, vem também que a João Pinheiro, situação de abandono da avenida preocupa a Câmara Municipal. Traz também sobre o Jardim Kennedy, mais uma vez alagado devido aos temporais comuns nessa época do ano. No Jornal de Poços, a mesma manchete, tem uma foto aqui da enchente. Flávio Faria é o líder do prefeito na Câmara, também manchete do Jornal de Poços. Já no Mantiqueira, o município pode arrecadar 35 milhões com o IPTU. Essa é a principal do Mantiqueira de hoje. Está aqui, essas são as principais manchetes aqui, as capas de jornais circulando aqui na nossa cidade. Muitas vezes nós não lemos um ou outro jornal porque ele não chega, às vezes no horário que nós começamos o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. Nós iniciamos o Jornal do Sul de Minas e depois que os jornais impressos acabam chegando. Então, por esse motivo que às vezes não são lidos um ou outro, mas a nossa vontade é que a gente possa passar todas as informações. Hoje, por exemplo, o Mantiqueira acabou de chegar aqui na redação. Hoje está tudo aqui, Fábio. Que bom. Se fosse um pouco antes, talvez não tivesse dado tempo de apresentar a manchete desse periódico. Eu quero perguntar a Silmara a respeito da hepatite, especificamente a hepatite C. Então, na realidade, a gente fala muito de AIDS, né? Fala muito de outras formas de outras DSTs, e a hepatite acaba um pouco esquecida. E é nociva, é uma doença que, quando a pessoa percebe, sujeito já está com uma outra complicação, uma outra comorbidade, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Então, a gente tem tido nos últimos anos um número sempre maior de hepatites, e a gente trabalha com hepatite B e hepatite C. Desculpa interromper, a hepatite cresce mais do que a AIDS? Tem crescido mais do que a AIDS, mas é compreensível, porque os testes começaram a ser oferecidos mais tarde e as pessoas acabaram tendo essa informação mais tarde também. Então, ao longo desse período, a gente vinha testando muito mais para HIV do que para hepatite, e agora, com o aumento do número de testagem para hepatite, a gente acaba descobrindo mais casos. Esse ano, a gente tem 2 casos de hepatite C já registrados. Então, estamos no início de fevereiro com 2 casos de hepatite, e é uma doença silenciosa que acaba sendo descoberta muitas vezes quando já se transformou num câncer ou em uma cirrose, em alguma coisa que vá comprometer muito mais a saúde da pessoa. E o final da hepatite C é essa doença, né? São algumas dessas doenças, né? Porque não é tratado... O comprometimento do fígado acaba sendo tão grande que leva fatalmente a uma coisa mais grave. Por falar em esquecimentos, e a sífilis? Então, fez o flashback agora. Mas talvez o grande problema da sífilis seja esse, né? De que as pessoas pensem que é uma coisa lá do passado, né? Acabou. Essa coisa, e a sífilis tem sífilis está... hemorragia também, né? HPV, sim. São tantas. Assim, as doenças sexualmente transmissíveis são muitas, e todas elas bastante presentes na população. E a sífilis, nos últimos 3 anos, tem tido um aumento não só no Brasil, mas no mundo, com estudos já mostrando isso. A gente tem, em 2013, em Poços de Caldas, já
14 casos registrados de sífilis. 2013. 2013. Esse ano. No nosso serviço, que é um serviço especializado para doença sexualmente transmissível, mas que não é um serviço que toda a população faça uso. A grande maioria das pessoas que fazem uso desse serviço, que é um serviço público de saúde, são pessoas que não têm acesso a um plano de saúde, por exemplo, e que não estão isentas, não estão livres da contaminação pela sífilis só porque tem um plano de saúde que não seja o SUS. Então, o número de sífilis vem aumentando muito nos últimos anos. Tem acontecido abortos, tem acontecido morte materna, e para uma doença de fácil tratamento e que tem cura, né? Diferente da AIDS, a sífilis tem cura, o tratamento é gratuito também, o tratamento é muito fácil, e a única coisa que as pessoas precisam é procurar um serviço de saúde e fazerem o teste. E como que as pessoas podem desconfiar que tem sífilis? Porque, na realidade, a gente tem falado muito de AIDS, tem sido, desde a descoberta da AIDS na década de 80 e a tragédia que foi aquele período, parece que os investimentos têm sido mais direcionados à AIDS. A sífilis, como que a pessoa pode saber? Qual a forma de contágio? Enfim, como que as pessoas podem levantar a hipótese que talvez tenham sífilis? Então, as pessoas vão se contaminar, na grande maioria das vezes, nas relações sexuais desprotegidas. Inicialmente, o que é chamado de fase primária da sífilis, ela pode apresentar uma feridinha, essas feridinhas bem comuns, com casquinha dura, tanto que é chamado também de cancro duro. Essa feridinha vai aparecer entre uma semana e 2 ou 3 meses após o contato com a outra pessoa contaminada. O grande problema é que muitas vezes a pessoa se contamina e não apresenta o sintoma. Então ela não imagina que tem alguma coisa diferente, porque a orientação é assim: todas as vezes que aparecer uma feridinha, uma verruga, alguma coisa diferente na sua genitália, você procure um serviço de saúde. No caso da sífilis e de algumas outras doenças, esse sinal também pode aparecer não só na genitália, mas na mucosa onde ocorreu o contato. Então, na boca pode aparecer, algumas vezes mais raras, mas também na mão pode aparecer, e a pessoa tem que ficar atenta e associar esse sinal aí a uma relação sexual desprotegida, o que também não é sempre que acontece. No caso da sífilis, alguns meses depois, mesmo que não tenha aparecido esse primeiro sinal, por volta de uns 6 meses depois, podem aparecer manchas no corpo. Diz a literatura que principalmente na palma da mão ou na planta do pé. Isso é o que está na literatura, mas o que a gente tem visto é que pode aparecer em qualquer lugar do corpo. Também é um sinal e também é indicativo de que a pessoa precisa procurar o serviço de saúde para ser testado. Quando isso não acontece, na maioria das vezes, as pessoas que descobrem que estão com sífilis são as gestantes que durante o pré-natal são orientadas a fazerem o teste. Ok. Eu vou fazer um intervalo, a gente continua, pode ser? Então você pode participar também, 3721-6955, jornaldosuldeminas@hotmail.com é o e-mail, e também a forma de você participar pelo MSN. Pela rede social, facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Curta a nossa página e mande a sua pergunta. Agora nós vamos ver a imagem da Avenida João Pinheiro neste momento, agora na parte da manhã, nesta quinta-feira, uma quinta-feira chuvosa, dando prosseguimento aí às águas de verão que caem continuamente aqui sobre Poços de Caldas e sobre toda a nossa região também. Nós então teremos a reapresentação desta edição no período noturno, após o Telefatos e após a meia-noite. Nós voltamos em instantes. A
Há 80 anos, a Fungotac cuida do bem-estar da população carente de Poços e região, oferecendo atendimento gratuito nas áreas de pediatria, odontologia, neurologia e pré-natal. Na creche, mais de 160 crianças têm acesso à educação, 5 refeições, brincadeiras, atividades físicas. Tudo isso só é possível graças à sua doação. Faça parte dessa história você também. A Fungotac é a minha vida. Colabore você também com ela. Venha você fazer parte também dessa causa. Você é muito importante para nós. Doações 3729-6500. Stand-up de Boteco, no Boteco Santa Rosa. Com Renato Tortorelli e todos os seus convidados. É toda quinta, a partir das 20 horas. Informações 35 8843 9321. Apoio Cultural, TV Poços, Cultura e Lazer na sua TV. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é o maior hospital do coração do sul de Minas. Tem uma das mais modernas hemodinâmicas com 2 máquinas, câmara hiperbárica que permite o tratamento mais moderno das feridas, UTI com 30 leitos, facilitando o atendimento de pacientes graves sem espera, pronto-socorro para convênios e particulares de alta resolução 24 horas por dia. Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Reconquistei minha autoestima. Agora, posso comer e sorrir com segurança. E o melhor, meu tratamento foi realizado sem corte, sem ponto e sem dor. E em apenas um dia. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Geral no Carnaval da TV Poços. Alô meu povo, alegria geral. Na TV Poços vamos ver o Carnaval. Alô meu povo, alegria geral. Na TV Poços vamos ver o Carnaval. A liberdade existe. Está em nosso coração, coração. Tantos anos juntos, de notícia e comunicação. Vou falar de quem eu gosto, vou falar da TV Poços, nossa TV companheira. As notícias da cidade e também da região. Na TV Poços sempre tem informação. São muitos anos de integridade. TV Poços, orgulho da cidade. São muitos anos de telejornal. É a TV Poços também nesse carnaval. São muitos anos de integridade. TV Poços, orgulho da cidade. São muitos anos de telejornal. É a TV Poços também nesse carnaval. Apoio Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, Auto Ônibus Circulare, Arte Minas Planejados, Sambiway, Lagar Peugeot, IG Piscinas, Drogaria Central, Colchões Ortobon, Residencial Campo da Cachoeira, Restaurante Vilarejo, Reabilite-se, Patrocínio Prefeitura Municipal de Caldas, Caldas 200 anos. Estamos de volta no terceiro bloco desta edição do Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando Silmara Molina, coordenadora do DST-AIDS em Poços de Caldas. Falamos da AIDS, falamos da sífilis, falamos da hepatite, vamos falar do HPV, que é um vírus também que fica meio silencioso, né? Sim. A pessoa fica contaminada e aí pode também descobrir no momento tardio. Isso, e o grande problema do HPV é que pode provocar câncer. Então, e o HPV dá essas verrugas também, né? Também. Os órgãos o sexuais. HPV está descrito com uma infinidade de tipos e subtipos. Então, alguns tipos são os que provocam as verrugas. E um menor número deles podem provocar câncer. Câncer de colo de útero, para essa coisa que as mulheres fazem ou deveriam fazer todos os anos, né, um exame preventivo de câncer,
é em função do HPV. Os homens também podem ter câncer por HPV, tanto no pênis quanto na região anal, e podem só descobrir tardiamente. Atualmente, a gente tem uma boa notícia em relação à prevenção ao HPV, que é a vacina que o SUS acabou de liberar para pessoas de 9 a 45 anos, que no meu entendimento é um exagero, mas quem sou eu para contestar o Ministério da Saúde? E quando eu digo que é um exagero, é que assim, as pessoas que já iniciaram vida sexual já podem estar contaminadas e aí vão fazer uso de uma vacina que custa caro, inutilmente, porque já adquiriram o vírus, né? Mas é uma notícia muito boa, é uma notícia que traz a esperança de que os números sejam reduzidos e de que menos mulheres e homens venham a óbito em função do HPV. Me parece que o HPV é muito mais comum do que qualquer outro tipo de doença sexualmente transmissível. É encontrado em casais, muitas vezes, casados, encontrado em pessoas que não têm uma atividade, vamos dizer, promíscua de relacionamento sexual, ou vários parceiros, melhor dizendo. Mesmo quem tem um contato sexual com uma pessoa apenas pode ter o HPV se não houver descoberto, né? Sim, porque assim, qualquer doença sexualmente transmissível, você pode adquirir em uma única relação sexual. Você pode ter uma parceria única durante a sua vida e, infelizmente, com aquela parceira ou aquele parceiro, você se contaminar. O que a gente ouve em congressos e que a literatura fala é que 80% da população sexualmente ativa algum dia vai ter manifestação de HPV. Então ele é realmente mais comum. Ele é realmente muito mais fácil de ser transmitido do que outras doenças quando a gente vê esse percentual aí, né? Então, apenas 20% da população é que não vai se contaminar com o HPV durante a sua vida sexual. Simara, a pergunta aqui do Rafael, ele fala sobre o preconceito em relação à pessoa contaminada. Como é o tratamento psicológico e como você vê o preconceito velado. E eu vou emendar aqui, quando o Rafael pergunta do preconceito psicológico, vou perguntar para o Fábio a importância dessa questão, desse tratamento psicológico, especialmente essa pessoa que é notificada que é portadora do vírus. Então, o preconceito existia de uma maneira muito mais clara, muito mais que até afrontava as pessoas portadoras de HIV. Hoje em dia a gente percebe uma redução, ou pelo menos vem mais velado esse preconceito, e psicologicamente as pessoas acabam se sentindo excluídas mesmo, né? Elas vão adoecendo muito mais em função do preconceito do que em função do vírus que elas portam. Essa é uma coisa muito visível para a gente que trabalha com os portadores. Temos trabalhado muito em relação ao combate ao preconceito, as campanhas do Ministério da Saúde, campanhas aqui no município, sempre dizendo que viver com AIDS é possível e com o preconceito não. Mas tem uma coisa interessante que é preciso ser lembrada, que os próprios portadores muitas vezes estão imbuídos de preconceito. Não se aceitam enquanto portadores, não se mostram enquanto portadores, e parece que isso ajuda a população manter essa questão tão complicada do preconceito. A gente já viu pacientes nossos perderem emprego, perderem relacionamentos afetivos, e já se chegou ao cúmulo de pedir para o inquilino desocupar a casa. Sério, quando o dono da casa soube que ele era portador de HIV. Então, isso é muito triste.
Uma questão até, eu queria emendar com o senhor. Por favor. As campanhas, elas não são muito comedidas, elas não são muito acovardadas, num certo sentido, de não ser explícita, de não comentar explicitamente, de não trabalhar com as informações de uma maneira clara e objetiva? Eu adorei essa palavra acovardada para adjetivar as campanhas. As campanhas são mesmo muito comedidas. Houve poucos momentos aí da história da AIDS em que se ousou um pouco mais em relação às campanhas, mas elas trazem uma mensagem, né, falando, a do carnaval agora, por exemplo, a vida é melhor sem AIDS. Sim, a vida é melhor sem AIDS, é melhor sem qualquer doença. Sem qualquer doença, lógico. Não é? E acho que aí a gente vê o preconceito. E isso é triste, porque é um preconceito institucional, é um preconceito, inclusive, dos órgãos responsáveis por saúde pública. E acho que é triste a gente perceber que os órgãos de saúde pública se acovardam, num certo sentido, apesar de terem grande investimento, fazendo um trabalho maravilhoso, mas parece que não se expõem como deveriam se expor também, né? E quando isso é institucionalizado, como você está dizendo, acaba sendo o parâmetro que a população tem, não é? Porque a população vai aprender onde? Na instituição que trabalha com isso e que tem se mostrado bastante eficiente no combate à doença, no tratamento principalmente, mas que muitas vezes deixa de usar o que a gente chama popularmente de português claro, né, para atingir melhor a população nesse sentido e para quebra desses tabus e desse preconceito mesmo. E aí acho que isso responde a pergunta da Carol, até em relação ao tratamento psicológico, acho que é isso, exatamente isso. Então vamos falar da campanha desse ano. Foram distribuídas e continuarão sendo distribuídas camisinhas, preservativos. A equipe do DST AIDS vai estar em algum ponto nesse feriado aí de carnaval? Sim, nós temos uma barraca inflável, né, bastante visível. Amarela? Amarela e vermelha, que tem sido colocada ali na Praça José Afonso Junqueira, atrás do Palace Hotel, que acaba sendo a base das pessoas que trabalham no carnaval com a prevenção. Dali, nós nos distribuímos para os pontos diversos onde há evento do carnaval. Então, na Praça dos Macacos, na Praça Pedro Sanches, nos bailes da Caldense ou de outras agremiações na cidade. E a distribuição de preservativo esse ano, nós deixamos reservados 25 mil unidades de preservativos. Acreditamos que vai ser suficiente, em não sendo, temos mais um estoque que pode ser disponibilizado para isso. Mas esse ano a gente vem com uma novidade, que é a oferta do teste rápido para sífilis e HIV, ali na praça mesmo, na barraca, de 15 às 17 horas, que é um momento em que ainda não se tem uma aglomeração muito grande de pessoas e que fica mais fácil de se trabalhar com a oferta do teste rápido. Esperamos que a população compareça, se disponha a fazer o teste, porque a grande facilidade do teste rápido é que em 20 minutos, no máximo meia hora, a pessoa já sai com o resultado. Pode não ser uma coisa muito boa receber um resultado reagente ou positivo para a sífilis ou para o HIV no momento ali da festa do carnaval, mas é sempre melhor que as pessoas se saibam portadoras para que elas possam receber o tratamento adequado, as orientações. E adquirir responsabilidade sobre si também. Também. Do que elas continuarem ignorando que adquiriram uma doença sexualmente transmissível e mais adiante adoecerem em função disso. Sem dúvida nenhuma. Legal. Eu quero agradecer muito a sua presença, viu, Silmara? Obrigado pela participação.
e desejo que venha outras vezes durante esse ano também, para que a gente possa dar continuidade nesses assuntos e promover essa ampla divulgação a respeito das doenças sexualmente transmissíveis. Muito obrigada. Eu queria só colocar o endereço do serviço de DST e AIDS, Rua Paraíba, número 150. A gente está aberto à população toda, de 8 às 18, todos os dias. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho e uma boa continuidade. Obrigada. Fábio Rimei-Schneider, obrigado pela sua participação também. Obrigado a todos. Bom carnaval. Valeu. Obrigada. Tchau, Carol. Eu também desejo aí uma ótima quinta-feira para todo mundo. Amanhã nós estamos de volta, inclusive no Carnaval também, transmitindo o Jornal Sul de Minas ao vivo para você e contando com a sua participação. Até lá. Eu também me despeço de você. Até amanhã cedo. Tchau.